Salve, salve, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do VPcast, uma conversa com quem faz o país girar. E ao meu lado ele, meu parceiro aqui de podcast, pela terceira vez consecutiva também, Guilherme Campione, mais uma vez, seja bem-vindo, parceirão. Obrigado, Felipe Silva, obrigado, VPcast, por mais esse privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando informações, conteúdos e principalmente experiências reais que a gente vive aí nesse paizão grande aí que é o nosso Brasil, né? Perfeito, perfeito. Hoje a gente tem dois convidados aqui ilustres, né? Um convidado do Guilherme, um convidado meu, um associado da Via Permuta, alguém que não é associado da Via Permuta, e a gente vai falar bastante aí sobre formas de você vender, de estratégias para você vender e a importância de criar conteúdos aí, inclusive utilizando aqui um podcast, tá? E pra gente começar a chamar o nosso convidado, quero chamar ele, Diego da Alure. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Mando aqui, não quero nem saber. Inclusive, põe o microfone mais pulando. Faz favor. Assim, pronto, doutor. vai tá ótimo. Ele que todo dia fala pra gente ficar mais pertinho do outro, né? A gente chega e fala que fica mais pertinho, fica mais pertinho. Diego, seja muito bem-vindo, cara. Vai ser legal te ouvir aí, a importância de criar conteúdo aí como uma estratégia para aumentar suas vendas também. Perfeito. Né? E ao seu lado, né, ele, Marcelo Zotti, cara, seja muito bem-vindo aí e vamos conversar bastante hoje, né? Valeu, obrigado, uma honra estar participando e vamos colaborar aí com vocês. Show de bola. E eu quero já, pra gente começar, que o Diego se apresente aí, Diego, né, e fale um pouquinho quem que é o Diego, sem falar o que ele faz. Quem é o Diego? Pô, é difícil, mas assim, basicamente eu sou uma pessoa que sempre trabalhou com arte. Minha formação é em arte, minha primeira profissão foi como ator. Tinha 14 anos, depois fui trabalhando na parte de atuação, fiz teatro em Curitiba, fiz teatro fora de Curitiba, fiz teatro fora do Brasil, fiz muito trabalho como ator. Passou o tempo, comecei a trabalhar na parte da frente da câmera, né? Atuando na frente da câmera, produção audiovisual, comercial, publicidade, curta-metragem, conteúdo web e tal. Legal. E passou um tempo, eu fui entendendo esse universo e fui indo pra trás da câmera também, né? Então fui me colocando pra trás da câmera, mas já tô entrando no que eu faço, que você pediu pra eu entrar no que eu faço. É difícil a resposta, Exatamente. Né? Então, assim, quem eu sou? Eu sou um cara de 42 anos, na crise da meia-idade, acabei de colocar um piercing na orelha, ou seja, isso é crise de meia-idade, né? Eu fui no Tattoo Shop, Que massa. eu queria colocar só mais esse aqui, daí eu falei, bota mais um, vamos ver o que acontece. Me arrependi profundamente, dói pra um cacete. Então, sou um cara de 42 anos, na crise da meia-idade. O cara tudo a ver com a arte, né, cara? Tudo a ver com a arte, Isso aí. E A arte arrisca, né? me arrisquei, botei lá um negócio, morri de dor. Mas é isso, cara. Sou um cara eu sou muito ligado em tecnologia e bastante ligado em arte também. São duas vertentes do meu dia a dia. Pegando um gancho aí, 30 anos de experiência então em câmeras? Olha, 14 eu comecei aos 14, são 28 anos. 28 anos, 28 anos. Tem uma certa experiência então. Pô, Trabalhando com isso. E você sabe que, falando sobre teatro, até foi uma das primeiras coisas que eu te perguntei, que se só quem quer ser artista, né, ator, precisa fazer um curso de teatro. Né? Não necessariamente. Porque ele acaba desenvolvendo muitas habilidades, né? De improviso, de comunicação, de oratória, né? De persuasão. Sim. E a gente a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? A importância de você saber se comunicar da forma correta. O teatro ele tem essa característica. Eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de comunicação, sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, tanto que depois de ser ator, minha primeira faculdade foi como professor, porque eu sou também um cara muito apaixonado por educação. Me formei em educação, saí da faculdade com a certeza que eu queria ser professor. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, não quero ser isso. Falei, obrigado, senhor, mas não tô muito afim de dar aula. Mas sempre fui muito apaixonado por comunicação e eu acho que o teatro ele não precisa ser necessariamente uma ferramenta de crescimento individual, de desenvolvimento, mas ele acaba sendo, né? Exato. Sempre falo, o teatro não precisa ser terapia, mas ele acaba sendo. Ele não precisa ser um desenvolvimento de comunicação, mas ele acaba sendo. Então acho que ele é uma ferramenta que, para quem quer trabalhar com comunicação,
É espetacular. Eu já tive gente que falou pra mim, Diego, eu quero fazer um curso de comunicação. Você dá um curso de comunicação pra mim? Eu falo, não, cara, eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer é aula de teatro. Então vá pra um curso de teatro. E como eu não quero mais ser professor, então vá procurar. Aproveitando o gancho, falando sobre professor, ao nosso lado, o Marcelo é um professor, mentor, né? Queria que você se apresentasse aí, Marcelo, falasse um pouquinho da tua história, né? De quem você, sem falar o que você faz, daqui a pouco a gente vai conhecer o teu trabalho, né? Como que você ajuda empresários aí a aumentar suas vendas. Legal. Vocês me colocaram numa cilada, né? Eu estou do lado de um profissional de comunicação, né? Então. Mas vamos falar, lá. Perdi, me ganhemos. Eu sou bom no inglês, né? Mas vamos lá. Sou Marcelo Zotti, tenho 40 anos. Sou pai da Lara, sou casado há quase 20 anos, né? Então casei novo. Trabalhei em várias áreas, vários segmentos, mas sempre... Muitos, tá? Pra quem não sabe, ele já trabalhou em muita coisa. E sempre fui uma pessoa que sempre quis se desafiar, sempre quis procurar algo novo e sempre quis empreender, né? Eu trabalhei por muitos anos como CLT e aí na pandemia eu consegui fazer essa transição. Então desde lá eu sou empreendedor. Trabalho com... Vai, agora, já pega o gancho e já vai. Já liga, já. Né? Essa é a primeira só pra gente saber quem é, mas daí já emenda que faz. Trabalho com vendas, né? Eu trabalho com vendas online. Perfeito. Essa é minha especialidade. Hoje eu sou exclusivo em vendas online pelos marketplaces. Você faz dinheiro, aquele famoso dinheiro sem sair de casa. Isso, o dinheiro dormindo, né? É isso, a maquininha que gira 24 horas, que compra 24 horas. Deixa eu te perguntar, Marcelo. Eu falei brincando sobre fazer dinheiro dormindo, né? Fazer dinheiro sem sair de casa. Mas, inclusive, na pandemia foi algo que aconteceu demais, deu um boom, né? E a gente vê que muita gente foi por um caminho errado, que foi... pensar que a internet daria dinheiro sem você trabalhar, né? Fato. Né? Só o fato de você estar na internet, você já ganharia dinheiro. Uhum. E aí tem aqueles dois, né? Aquele cara que é o esperto, que falou assim, eu vou vender um curso de como ficar rico sem nunca ter ficado rico. E aí ele ficou rico vendendo esse curso, né? E aí você me conta se é esse, tá bom? Que eu sei, que eu sei que não. O curso de como fazer curso. O curso de como, né? Como ficar milionário. Então, faz um curso, né? E também tem as pessoas que realmente decidiram trabalhar, decidiram ajudar as pessoas e olham a internet como uma ferramenta de trabalho, né? Queria que você comentasse comigo ali, principalmente ali no início, qual foi os primeiros desafios que você teve para empreender em casa, né? Empreender no marketplace e como que você conseguiu crescer durante esses 6 anos. Legal. É bem importante essa sua pergunta, porque isso é algo que é do dia a dia. Então, quando a gente menciona que trabalha com vendas online, né? Então, a primeira coisa, você já é milionário, você não precisa ir para o escritório, você pode estar vendendo em qualquer lugar, né? E não é assim que funciona, né? Como você mesmo mencionou, infelizmente, como qualquer profissão, existem os bons profissionais e existem os profissionais que acabam denigrindo a classe. O que acontece? Na pandemia, quando eu iniciei as vendas online, eu também não acreditava. Eu também era muito cético enquanto a isso. Mas eu falei assim, eu vou dar uma oportunidade. Eu preciso entender como funciona isso. Isso não deve ser uma coisa tão ruim assim, não deve ser algo que é uma mentira. Então foi aí que eu comecei a estudar. Eu lembro que na pandemia, eu trabalhava na indústria farmacêutica, depois vou contar um pouquinho mais, e a indústria farmacêutica me deixou em casa na pandemia e eu não podia fazer nada. Então fiquei 1 mês, 2 meses, né, e não sabia quando voltar. Então eu decidi estudar. Falei, eu vou estudar. E foi aí que eu comprei um curso. Então eu estudava de 8 a 10 horas todos os dias, 7 dias por semana. Quanto tempo? Eu fiquei em torno de 8 meses estudando, 8, 9 meses estudando, só estudando. E aí eu comecei a entender o mercado online. Comecei por infoprodutos, como você comentou, a entender a questão de infoprodutos. Mas até uma questão da minha idade, eu sempre pensava assim, eu preciso vender algo físico. Porque eu acho muito... Algo físico mesmo sendo na internet. Mesmo sendo na internet. Sendo um produto. Um produto. Eu precisava vender um produto físico. Não só um e-book ou curso, né? Até porque você estava começando, não tinha um curso ali para... para vender. Mas é um assim, certo know-how, né? Mas assim, na internet hoje, mesmo você não sendo um especialista, um expert em um assunto, você consegue vender cursos de outros experts.
Sim. Né? Então você consegue vender infoprodutos de outras pessoas. Mas eu não acreditava naquilo. Eu falei, eu preciso achar algo físico para eu vender. Foi aí que eu comecei a estudar, e aí eu entendendo o mercado, eu fui para os marketplace. Marketplace, Mercado Livre e Shopee. A Shopee estava iniciando ainda no Brasil, e aí eu comecei a entender o processo de vendas nos marketplace. Perfeito. E aí, aproveitando o gancho ali de marketplace, Mercado Livre, Shopee, me parece, pra gente que é consumidor, não sei se vocês são especialistas nessa área também de marketplace, Shopee, acho que todo mundo já comprou pelo menos, né? Eu fiquei um pouco depois da mentoria do Marcelo. Foi treinado por ele. Muito perfeito. Bom, muito bom. Mas me parece, quem olha de fora, porque assim, ó, o que acontece? A Via Permuta, Marcelo, ela é formada por pequenos empreendedores. Então eu tenho, por exemplo, o Diego que tem um podcast, eu tenho um dono de uma loja de imóveis, eu tenho um dono de uma loja de sapatos, loja de roupa, enfim, o comerciante no geral, o prestador de serviço. Que vende brinde, que vende, enfim, várias coisas, vários itens, né? Que tem loja física. E eu até estava falando para você antes que ontem mesmo eu aprovei uma associada, que é lá de Minas Gerais. Ela tem uma distribuidora parecida, se a gente for trazer a realidade aqui de Curitiba, parecida com a Casa China. Tem um monte de coisa lá. E eu perguntei para ela se ela vendia para todo o Brasil. Ela falou que não, ainda não. Eu tenho a impressão que o empreendedor, ele imagina que o marketplace, Shopee, Mercado Livre, é meio que já um mercado saturado para quem já tá lá e as coisas já estão girando. O que você tem para falar para esses pequenos que já têm o seu espaço físico, estão pagando aluguel, tem estoque parado, mas que poderia estar no marketplace e se tem acesso e espaço, né? Para estar lá dentro. Perfeito. Como todo mercado, depende do ângulo que nós olharmos, eles estão saturados. Todo mercado. Se nós qualquer olhar, mercado de calça, qual canal, qual segmento, hoje eles já não tem nenhuma, vamos lá, uma mosca dos olhos azuis aqui que eu vou pegar e vou vender e vou ficar só eu no mercado, né? E na internet não é diferente. Na internet também é um mercado muito competitivo como o mercado físico. Mas o que acontece? Existem técnicas, existem formas de se vender. A grande questão ele não é um mercado para amadores. Ele dura pouco tempo, né? Ele vai durar pouco tempo porque o vender, qualquer um vai vender. Vender por vender, o faturamento é ego, a gente sempre brinca. Mas tem que saber o que está fazendo. Tem que saber fazer uma precificação correta. Você tem que se profissionalizar. Produto correto. Precificação. Nem todo produto você vai conseguir vender na internet. Por quê? Porque depende se naquele produto que você está vendendo, a própria fábrica já vende lá dentro. E, consequentemente, dificilmente você vai competir com a fábrica. Entendi. Por questão de valores. Esse é um ponto, inclusive, o mercado de podcast também, Diego, eu acho que ele vai na mesma linha, né? Sim. Porque ele teve um tempo ali que ninguém conhecia o podcast. Sim. Aí os grandes influenciadores começaram a fazer. Outros começaram, a gente pensava que era só para grandes empresas, né? Só quem já tinha um canal lá no YouTube gigante e tal. E aí mudou. E aí hoje parece que onde você passa na esquina tem um podcast, tem alguém querendo fazer um podcast, me parece ser saturado também. Como que é para esse mercado, como que é para você atuar num mercado que há pouco tempo, a gente tá falando o quê? 5 anos, talvez, menos, não tinha, agora dá um boom e de repente você tem que se reinventar para conseguir novos clientes, né? Porque as pessoas já sabem um pouco da importância também de ter um conteúdo. Nem todas, né? Mas uma grande parte já sabe. Eu acho que quando você fala da importância de ter o conteúdo, eu sempre falo que o que eu vendo é o que ninguém precisa. Você sempre fala isso, verdade. Eu vendo o que ninguém precisa. Porque assim, a tua empresa corre sem vídeo, a Via Permuta corre sem podcast, tá tudo certo, né? Um advogado consegue manter o seu escritório sem gravar conteúdo. A Anel Dente, que é a nossa cliente, consegue sem gravar conteúdo, não precisa do meu conteúdo. Só que quem faz aquilo que não precisa se destaca. Então, assim, tua empresa vai correr sem conteúdo. Só que se você fizer, ela vai voar. Você vai estar à frente de quem não faz. Muito bom. Então, assim, precisa? Não precisa. Mas se você fizer, você vai se diferenciar. E eu vejo um pouco do podcast, essa questão que ficou como, até a gente pode chamar até de um CAC. De um custo de aquisição de cliente. Porque hoje no podcast você consegue ser muito mais essência do que um vídeo pré-gravado ou gravado já com toda uma estrutura. Aqui a gente não está sendo robô. Aqui é um bate-papo, né? De 4 empresários que têm a sua empresa já rodando e estão sendo essência. Então o podcast eu acho que trouxe isso. Você muito bem pode falar.
Você grava, vamos fazer uma gravação, né, Marcelo? A gente só faz muito isso pra trazer clientes e tudo mais. Mas fica uma coisa muito mecânica. Você que quer aprender no Mercado Livre, né, político e tal. O podcast não. E esses Você dias, fica tranquilo. Esses dias, inclusive, estava vendo um conteúdo, um especialista falando que o consumo das pessoas no geral, ele mudou. Ele não quer muito mais aquela produção de conteúdo muito elaborada, seja de corte, ele quer algo quanto mais natural. Mais natural. Existem duas formas existem 3 tipos de vídeo. Tá. O vídeo amador, que você faz no teu celular, aqui na selfie. O vídeo meio termo, que é meio produzido, e o vídeo produzido, assim, cinematograficamente. Qualquer um das duas pontas funciona bem. O que você fizer bem cinematográfico funciona bem, e o que você fizer na tua selfie funciona legal pra caramba. O meio termo, que é onde tá... Arrumar a postura, não se jogar na cadeira. É o Lucian que tá falando aqui, ó. Nós temos um diretor aqui. Ele tem um diretor, o Lucian tá maluco ali. Então, assim, o conteúdo que é da ponta esquerda aqui que eu tô colocando, que é o selfiezão, e o que é produzido, cinematográfico, bonito, os dois funcionam pra caramba. A internet tá tochada do meio termo. Tá, então... Que é assim, tá tochada seria o do meio extremo. termo. O extremo vira. O extremo vira. Então, assim, você vai... vamos gravar... Se quer fazer, faça bem feito. Se quer fazer, ou faça bem feito, ou faça bem mal solto. feito. Ou faça solto. Os dois funcionam né? muito legal. Que é o High Pro e Low Pro. Perfeito. Isso aí funciona bem. Pô, que legal isso aí. É muito bom. Insight, muito eu bom. nunca tinha ouvido falar O disso. podcast, o Brasil hoje é o segundo país que mais ouve podcast do mundo. Eu não lembro quanto que era a última estatística, mas eu lembro que mais de 50% da população Consome. teve contato. Inclusive, os dias e horários mais ouvidos são terça-feira de manhã e sexta-feira, final do dia. Hoje tem que usar o nosso horário. Olha aí. Na terça Olha tarde. aí. São terça-feira de Não, mas manhã e eu vou sexta-feira final do transmitir dia. de manhã. Pô. Então, assim, o consumo de podcast no Brasil é um dos mais altos do mundo. E é lógico que começou a ter um monte de gente produzindo podcast. O teu podcast provavelmente não vai ser mais ouvido. O Davi a Permuta provavelmente não vai ser mais ouvido. O podcast que eu tenho aqui de carro, eu tenho um podcast de fisioterapeuta, não vai ser mais ouvido. Mas eles não querem isso. Então tem várias estratégias que as pessoas elaboram com podcast. Boa. Uma, eu quero levantar a minha autoridade para o meu nicho dentro da minha rede social. O podcast ajuda. O podcast faz com que você aumente sua autoridade e chegue nas pessoas. Eu sou um advogado, não posso vender diretamente nenhum serviço, mas eu posso falar sobre o meu Muito bom. universo. Top. Aumenta a sua autoridade. Uma outra coisa que fazem aqui é usar o podcast como cartão de visitas. Então, assim, eu sempre falo da TK, que foi uma cliente minha que parou de gravar porque ela lotou a carteira dela. Ela trazia, nesta mesa aqui, um cara que era CEO de uma empresa, gerente de marketing de uma empresa que era cliente dela, e outro que era de outra empresa que não era cliente dela. Ela vendia e-commerce. Ela vendia estruturação de site para e-commerce. E ela falava pro cara, ela vinha falar sobre e-commerce. Tô nem aí, entendeu? Só que... É venda sem vender. Exato, só que Quem o vendia era o cliente cara, dela. quem vendia, sem querer, o cliente dela tava validando Prova o trabalho social, dela. né? Dava 11h40, ela terminava o podcast, falava, vamos almoçar? Chamava pra um restaurantezinho legal. Nossa. E Que doideira. você que é do cara de Que processo de sensacional. vendas. Que sensacional. O que você tem falado de uma técnica de venda? Eu olho venda hoje, eu até falo nos meus treinamentos. Vendedor hoje, que quer ser vendedor, tá defasado. A gente tem que deixar o público nos comprar. Primeiro. Pessoas compram de pessoas. Quando eu levo pro cliente que ele tá me comprando, e não eu estou vendendo, porque todo mundo gosta de comprar algo, se sente pertencente a algo, é isso que é venda. Eu falo para todos os meus mentorados, alunos, quem passa por nossos treinamentos, para de querer falar bonito, falar palavras de nomenclaturas Técnicas, do né? business, Técnicas. corporativo, que às vezes nem sabe o que significa, porque isso não engaja mais. E aí entra muito em contato que ele falou. É a questão, fazer ou o simples que funciona, que é a bandeira que a gente levanta, né? Que tem que fazer. Estruturação comercial não tem segredo. Não tem palavrinha mágica, não tem fórmula mágica. Agora, se for fazer um negócio elaborado, saiba o que está fazendo. Exato. Tem muito vendedor que quer ser, mas não é. E o cliente hoje, Felipe, seja qualquer mercado, ele vem muito mais informado. A mídia dá isso pra ele. Exato. E aí quando a pessoa vem e começa a ver que, não, mas o Marcelo não é tudo isso que ele tá falando, e é aquilo que a gente tá comentando. O cara ensina a ser milionário, mas
não chegou no milhão. O Guilherme ensina a ser vendedor, mas nunca conquistou nada. Pô, Marcelo, você tá lá dando mentoria no Mercado Livre. Quanto que você fatura hoje no Mercado Livre? Nós estávamos conversando ali no bastidor. E eu até falo isso pro Marcelo. Eu acho que eu sempre elevo o trabalho da Zotti. Por quê? Porque ele vive, Felipe. É o que eu falo para vocês, mentores, quem quer vir para esse mercado de ensinar. Faça você primeiro. Colhe os resultados pratique. Si próprio, né? Frase primordial. Colhe o resultado. Eu acho que é muito verdade isso, que a minha mentoria, ela começou por procura espontânea. Até hoje eu não faço divulgação, não tenho tempo, na verdade, assim, para falar, agora eu vou fazer uma divulgação do meu trabalho. Né? Pelo contrário, porque as minhas tarefas do dia a dia na empresa, elas são muitas. Hoje você vende no Marketplace. Sim, na verdade, tem produtos eu vendo no Marketplace desde a pandemia. Entendi. 2021 eu comecei minha operação nos Marketplaces. E aí, só para entender, Felipão, desculpa cortar, que eu não tô entendendo essa cronologia aí, Marcelo. Então você era do farmacêutico, CLT. Pandemia, ficou em casa, estudou 8 meses sem fazer nada, só estudando. Depois você teve a tua empresa, maturou a sua empresa. Se eu estiver falando uma besteira, você me trava, que foi o que eu tô entendendo. Maturou a sua empresa e depois você buscou um novo canal de venda, que é da mentoria para quem quer entrar nesse mercado. Ou o próprio resultado começaram a vir pessoas querendo ser mentoradas. Né? Perfeito, é legal, é isso aí mesmo. Eu trabalhei por 18 anos na indústria farmacêutica. Eu era consultor da indústria farmacêutica, inclusive o meu último laboratório era a AstraZeneca e eu trabalhava na linha respiratória, que foi a linha que lançou, inclusive, a vacina na pandemia do Covid, né? Então, vamos pensar assim, eu estava no melhor laboratório farmacêutico, uma multinacional, o melhor laboratório. No meu melhor momento, eu tinha, quando eu pedi demissão, eu tinha acabado de ser promovido. 3 meses antes eu tinha sido promovido. Mas por quê? Porque eu acreditava, porque eu estudei. Eu não confiei em pessoas que falavam na internet. Eu fui estudar, eu fui ver se aquilo era verdade. Né? Então, o que acontece? Eu sempre falo, estude. Você tem que saber o que você está fazendo. A questão da venda, né? Hoje eu fecho muitas consultorias porque é muito simples passar o que eu vivo. As pessoas confiam, tanto que as pessoas elas falam, Marcelo, eu vejo verdade em você. E eu só falo o que eu vivo. Perfeito. Né? É diferente de muita gente que, infelizmente, quer vender algo que nunca viveu, que não tem 28 anos de experiência, quer abrir um podcast e achando que é só clicar num botão numa câmera e filmar, né? É os caras que aproveitam um momento, o hype, sugam o máximo que daí, daqui a pouco eles têm que inventar outra coisa. Eu tenho um cliente meu que me contratou pra fazer uma mentoria com ele. Ele queria montar o podcast dentro do escritório dele. Cobrei lá, falei, tá beleza, eu ensino você. Fiz um monte de encontro, ensinei tudo, que cara. Legal. Desde mexer em câmera, o que é ISO, o que é obturador, o que é íris, o que é tudo. Tudo. O que é isso? É chinês? Então, tudo. Ensinei 100%. Falo. Aí, terminei a mentoria, ele me mandou uma mensagem, Diego, me faz uma gentileza, orça pra mim quanto é que fica pra você fazer a montagem, a gravação, a operação. Você tava falando isso de manhã, né, Marcelo? Perfeito. É natural, né? A pessoa querer um Excel, querer um processo. E é muito interessante assim, porque é um segmento que ainda é novo, vender na internet. E é um mercado muito obscuro. Porque realmente, você pode entrar lá e você pode vender. Mas eu tenho absoluta certeza que você vai vender no prejuízo. E as pessoas só vão ver depois de um tempo. E é engraçado você falando que é um mercado novo, a gente tem a impressão que não, né? É um mercado não. Só que agora que a geração que nasceu sem internet, que tá meio que... aqui, ó. É isso aí. Quem viu o Brasil ser Os penta, placa né? preta, né? Os que viram o Brasil ser penta. Eu vi o Brasil ser tetra, viu? Aí, ó. Não, também vi. Porra. Aqui viu o Bic. Ele era uma estrelinha. Né? Mas a geração que já nasceu com a internet está começando a ter o seu primeiro emprego, a ter o seu primeiro, né, os seus primeiros cursos ali, né? Começando não, né? Já 26 anos, esses dias, até achei engraçado que a gente aprovou um Enzo que tem uma empresa já. Eu falei, meu Deus, rapaz, os Enzos têm empresa já. Empresa. Né? Mas mudando de assunto aqui e pegando a mesma linha, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Para quem é o seu serviço hoje? Quem que pode ter o seu produto no Marketplace, no Mercado Livre? Não vale falar todo mundo, tá?
Quem que pode? Por exemplo, primeiro, Todo mundo. eu vou falar no modo geral. Os empresários que estão dentro da Via Permuta, um recado que você poderia dar para eles, né? Empresários, por exemplo, igual a essa distribuidora e entre outros segmentos. Boa. E também pessoas porque a Via Permuta, ela é uma conversa com quem faz o país girar, e a gente percebe que o empreendedorismo cada vez mais está sendo fortalecido, até por grandes influenciadores falando muito sobre empreendedorismo. Então tem muita gente que quer empreender também. Então me conta, para quem que é o marketplace da vida e para quem que não é também. Vamos lá. Ele não é para todo mundo, como o Guilherme falou, mas ele é para quem quer vender na internet, quer vender para o Brasil todo. E principalmente, quem quer aprender, quem quer entender como se vende. Então não é colocar o produto lá no primeiro mês e já começar a vender, Marcelo? Não é mesmo. É um processo. É um processo. Vamos pensar, nós temos que pensar da seguinte forma. Hoje as plataformas, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, elas têm uma reputação para defender. Então vocês, quando nós vamos comprar, o consumidor, quando ele compra dentro do Mercado Livre da Shopee, ele não está comprando da Brazotti, ele não está comprando de qualquer outra empresa. Ele está comprando de quem? Do Mercado Livre. Fato. Então existem regras a serem cumpridas dentro do Mercado Livre. E o Mercado Livre, você chegar lá, você pode ter o menor preço do mundo. Ele não vai te colocar como nas primeiras páginas, para que o teu anúncio apareça. Por quê? Porque ela precisa entender, o Mercado Livre precisa entender quem é a empresa que está começando. Se é uma empresa que vai ter profundidade de estoque, se é uma empresa que vai entregar no prazo certo, se é uma empresa que vai atender bem o cliente, se é uma empresa que tem produtos bons que não vão dar reclamação. Por quê? Porque se o vendedor não entrega na data que o Mercado Livre exige, o cliente vai falar assim, o Mercado Livre atrasou minha entrega. Se o produto chega estragado, o Mercado Livre me entregou um produto estragado. O Mercado Livre não me dá assistência. Então, sempre é o Mercado Livre. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm que serem profissionais para vender. Mas me diga uma coisa, mas os teus mentorados hoje, quando eles contratam a tua mentoria, você dá todo o know-how dentro dessas métricas que a plataforma exige, ou as plataformas, depende do que o cliente vai. Você pega na mão e faz junto, ou você fala, a pessoa faz e depois você vê o que dá. Explica melhor a tua mentoria, porque o Felipe muito bem falou. Para nós que somos as placas pretas, né? Pra gente é muito vago ainda o marketplace. A gente acha que é só botar uma foto bonita, é só fazer um preço melhor. E hoje, eu como teu cliente, eu vejo que, meu amigo, é uma empresa com muitos critérios. Como que funciona essa tua mentoria na prática, Marcelo? Vamos lá. Eu ensino desde fazer a precificação, desde buscar um produto. Vamos lá, eu quero vender nos marketplaces, mas eu não tenho produto. Ô, louco. Então, como que eu faço para buscar? Marcelo, eu vi vários vídeos que a pessoa fala que eu vendo, depois eu vou ali na esquina, pego o produto e envio. Não preciso nem ter estoque. Mentira. Não, hoje, se um dia existiu, esse dia eu não estava dentro dos marketplaces vendendo. Foi antes da minha entrada. Porque não tem como. Né? Você não vai ter então, preço. Assim, pegando o gancho aqui pro empreendedor da Via Permuta, se ele tem uma loja física, ele já tá no meio caminho andado. Pô. Perfeito. Meio caminho andado. Eu quero voltar a esse ponto depois em relação aos empresários que têm loja, o que o marketplace pode abrir de horizonte para eles. De ter loja física. De ter loja física, de ter o produto, de ter o estoque lá, de repente ter o estoque parado, e como que ele pode se movimentar em relação a isso, que é uma baita de uma oportunidade de vender no online, nos marketplaces. Então, assim, os mentorados hoje, eu pego, não tenho produto, ensino a buscar o produto. Como vou buscar o produto? Fábrica, direto de fábrica. Entendi. Muitos querem primeiro encontrar o produto na internet para ir buscar fora. Eu quero vender capinha de celular. Eu falei, não. Você tem que encontrar produtos que você tenha acesso. Recorrente, né? Uma vez só. Acesso. Na verdade, assim, você tem que pensar assim, Marcelo, eu quero vender camiseta. Você tem um fornecedor? Não, tem vou que atrás. Lá na ponta, lá, no início de tudo. Mas por fonte. que você fala que tem que ser já de fábrica? Por quê? Para você ter preço competitivo, para você ter... Exatamente. Em 3 minutinhos lá embaixo, lá, eu já entendi tudo, velho. Para você ter margem. Porque assim, as pessoas têm uma ilusão delas quererem ver... eu quero ver o produto que mais vende no Mercado Livre. O produto vende a capinha de celular, vamos colocar assim. Não vai ter preço. Eu não consigo vender. Porque aí nós vamos concorrer com chinês, nós vamos concorrer com pessoas que importam
containers desse produto. Não tem. Mas e aí? E se nós formos numa fábrica aqui, é uma fábrica de vidro, que vende só a parte de baixo de um vidro, sem a tampa? Isso é esse produto que você pode vender. Nas minhas apresentações, eu mostro que na internet se vende tudo, inclusive galho de árvore. Galho de árvore. Aí tem uns galhos de árvore lá de 1 metro. Vou procurar. Procura, por favor. Procura pinha de pinheira, mais legal. Esse é galho de árvore para viveiro de passarinho, de periquito. Aí você pensa... Faz sentido, que até pedra para quadros, cara. Isso, aí você pensa. Então tudo... Tá R$55 o galho de madeira, só pra vocês saberem. Então. Qual que é o... Olha isso daí. Com fruta ou sem fruta? Aqui, ó. Eu tenho um galho de planta artificial por R$14,89. Olha aí, gente, quem tá precisando. Olha, 3 galhos. Porra, bicho, mas R$55 por 4 gravetos também, eu vou te contar. Se vende e isso, aí? cara... Mas só vende, né, cara? Vende. Porque assim, a gente tem uma limitação de visão, porque se não é algo do nosso interesse, imagina que ninguém vai ter interesse. Fato. Só que legal, Felipe. Cara, tem muita gente que compra. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele começou a ser apicultor. Então ele começou a trabalhar com abelha. Cara, ele entende o YouTube dele, você vai olhar. É só coisa de abelha. Vai ver no meu se tem alguma coisa de abelha. Isso. Não tem nada, cara. Mas tem gente que tá E você acha que a abelha nesse perfil não venderia, né? Tem outro universo. E aí, Diego, aproveitando também o gancho aqui, quero entender o seguinte. Pra quem que é um podcast? Pra que tipo de empresa? Por exemplo, o Marcelo, ele pode fazer um podcast? O dono de uma loja pode fazer um podcast? Não vale falar todo mundo. É pra todo mundo. Eu acho que o podcast, hoje, meu perfil de clientes é pequenos empreendedores, muitos pequenos empreendedores, especialmente médicos, advogados, tem bastante aqui nessa área. Eu tenho também como público hoje, como clientes, pessoas que querem que o seu podcast seja o seu produto final. Então, ele não quer usar o podcast como meio, o podcast é o fim. Então, podcast de entretenimento, podcast de política. E também atendo grandes empresas que querem usar o podcast como ferramenta de comunicação interna dentro da empresa, né? Como endomarketing, como coisas assim. Que legal. Então, também tem esses perfis. Mas eu entendo que o podcast hoje funciona muito para, primeiro, estou no mercado que tem uma certa competição e preciso mostrar minha autoridade, meu conhecimento. Esse cara vai se beneficiar muito do podcast. Tenho um produto que eu preciso ensinar o meu público que ele precisa. Esse cara vai se beneficiar muito do podcast. É aquele tipo de produto que a pessoa não sabe que precisa, não sabe. Um exemplo, por exemplo, consórcio. Até consórcio. Por exemplo, o Marcelo. Pode ser o Marcelo. Ele chamar, por exemplo, convidados que foram mentorados por ele bater um papo de 1 hora ali sobre prova social. Então se beneficiam bastante. E as grandes empresas, elas se beneficiam não só pela propaganda que elas vão fazer delas mesmas, né? Eu atendo aqui Neodente, por exemplo, que é uma cliente minha. Já atendi o Condô, que é uma grande empresa do Brasil, e que eles usam podcast não só para comunicar sobre o que eles querem comunicar, mas também para comunicar dentro do nicho e fazer comunicação interna dentro do marketing, né? A Neodente, ela faz os podcasts aqui para falar só com dentista. Entendi. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o time legal de gravação de um episódio, por exemplo? Uma ideia tua técnica agora, que como você tem um know-how tão grande, com vários nichos de mercado e perfis de profissionais, hoje fica muito mais legal fazer algo mais compacto, mas mais direcionado, ou deixar livre e depois ir caçando alguma coisa? Mais uma vez, eu acho que depende do que você tem como produto. Então, eu tenho um podcast aqui que fala sobre carros. O cara é um motoboy que ele faz um podcast sobre dar grau em Chevette. Esse é o podcast do cara. Sensacional. Ele dá grau em Chevette. Fazer manobra. Fazer manobra, dá grau. Dá grau. Ele não sabe dar grau lá, Dá grau. Chevette é um carro. Esse é um podcast de entretenimento, em que ele chama pessoas que também fazem arrancadão, que fazem não sei o quê. Sendo um podcast de entretenimento, ele faz podcast de 2 horas, o pessoal fica na live e fica participando. Que é a pegada do flow lá, a pegada Vai que vai. Entendi. Vai que vai. Quando você tem um podcast que o teu objetivo é gerar cortes, 1 hora tá ótimo. Perfeito. 1 hora. Se o teu objetivo é gerar corte de conteúdo para rede social, 1 hora tá ótimo. Se teu objetivo é fazer uma comunicação para um público em específico e o teu podcast inteiro ele é o que voltado para aquilo, você acha que a pessoa precisa, daí eu vou te falar, cara, no máximo 30 minutos, no máximo 20 minutos. Legal. Porque você tem que pensar quando que essa pessoa tá escutando ou quando que essa pessoa tá assistindo. Se ela tá assistindo no trabalho ou no almoço. Tem educacional também, né? Tem. Aí você pode fazer o tempo que você quiser.
Porque se ele é educacional, se ele tá para ensinar, quem tá querendo aprender... Tem uma metodologia vai, aí, né? Agora, se o teu podcast tem um intuito de ser informativo, mas você sabe que o teu público tá vendo o teu podcast enquanto almoça, você não vai querer fazer um podcast de 1 hora. Entendi. Vai querer fazer um podcast mais curto, é né? pequeno e médio empresário mesmo, que vive naquela ilusão de agenda cheia, que eu não tenho tempo pra nada. Às vezes a pessoa fala, não tem tempo pra gravar. Não, mas tempo, né? em uma Pô, hora o mas, cara isso faz... A gente tava comentando hoje quantos cortes premiums hoje tira de uma Dá hora. tranquilamente 12. Tranquilamente fazer 12 conteúdo sozinho, gravando. E deixa eu te perguntar, você faz acho que um mês que tá dentro da Via Permuta? Talvez um pouquinho. Não é um mês e meio? Um mês e meio. Já tá rico desse jeito? Já tô rico, cara. E tá tendo uma experiência bem bacana, assim, né? Me conta, por que você entrou na Via Permuta? Eu entrei na Via Permuta sem saber que era a Via Permuta. Eu vi um anúncio e eu não entendi do que era anúncio. Eu sou um cara que fica clicando em anúncios. Aí eu... Olha os CAC aí, ó. Eu vou lá. Você fez eu gastar 50 reais aqui, ó. Você vai comprar. Complica o ROI daí. Eu sou, inclusive, o cara FDP que faz assim, putz, olha um cara aqui, deixa eu clicar, deixa eu até fazer uma reunião com ele pra ver como é que é a venda do cara. Eu sou esse cara. Que legal. Eu sou esse É cara. o curioso pra aprender. Pra aprender. Isso. Mas daí eu vi a permuta e falei, qual que é o rolê aqui? Porque permuta é uma palavra que eu gosto muito. Porque como eu sou do teatro, você sabe que o ator hoje, no Brasil, lá na Renascença, 1500 e lá vai bolinha, os atores trabalhavam por comida, né? Na Itália. E hoje não mudou muito, ainda tem permuta de comida. Eu acho que tá... A gente ainda faz permuta com restaurante hoje ainda. Tá voltando isso, né? Hoje os influencers estão voltando essa questão da... A gente ainda faz permuta pro restaurante. Bom, piadas à parte, é porque a palavra permuta me interessa muito. Sempre gostei muito de permutar. Aí entrei, entendi o que era a Via Permuta e comecei a fazer as permutas. Então, desde que eu entrei, que faz 1 mês e meio, eu já fiz um projeto para alteração do cenário de todo o podcast, que se Deus quiser em agosto vai ter cenário novo. Então, contratei um arquiteto para fazer toda, não só desta sala, como de uma outra sala que nós temos que está absolutamente parada. Contratou dentro da Via Permuta. Dentro da Via Permuta, contratei o meu gestor de tráfego, por mais que eu tenha uma empresa de tráfego digital também tenho, eu tenho um custo lá. Eu prefiro que para a Luri, da minha outra empresa, o gestor faz. Mas pra Luri, pra não ter o custo, eu preferi pegar pela Via Permuta. Funcionou pra caramba. Que legal. HD, gente, isso aqui é um inferno. Eu gasto 1 tera de HD por semana aqui. Sabe? É 1 tera de HD por semana, às vezes. Então, assim, HD é uma desgraça. Então, peguei HD pelo Via Permuta. Mas então você já teria que comprar um HD por fora. Já. Então você consegue HD utilizar a permuta dentro do... A HD é uma necessidade enorme pra mim. E é assim, vem outras coisas. Eu vou fazer uma gravação fora, porque a gente também grava podcasts fora. Eu tava com umas bolsinhas desgraçadas. Então, peguei da Bianca, né? Sim. E peguei da Bianca, fiz uma bolsinha bacana, bonita, com a marca da Luri. Quando eu chego no cliente, é uma bolsinha personalizada. Pra gente que trabalha com vídeo é muito bom, porque às vezes você tá com mais de uma empresa fazendo um evento e mistura equipamento, mistura coisa. Então, você tem um negocinho personalizado, é até uma segurança pra você. Estava me falando lá, Diego, que, por exemplo, você contratou o gestor de tráfego, né? Sim. Foi o Guilherme lá da Guimo. Você pagou ele em VP, só que você está fazendo a campanha e já conseguiu clientes fora da Via Permuta e tá aumentando, preenchendo em dinheiro. Sim. Então, assim, eu consegui... Foi o primeiro mês que eu fiz com o Guilherme, de acordo com o que eu percebi ali, eu fiz 2 contratos de recorrência. Então, eu gastei 1.500 VPs para fazer a contratação do Guilherme. Esses clientes, eu tô falando de contratos de, no mínimo 4.500 cada um. Então, eu tô falando de R$9.000 de retorno, né? Descontando o custo de campanha, que meu CAC é mais ou menos R$400, então tira R$400 de cada cliente, então tô falando aí de R$8.600 de retorno. No mínimo, porque o contrato mínimo é de 3 meses. Se esse cara ficar mais um mês, esse CAC vai aumentando mês a mês. Eu tenho um cliente aqui que tá 2 anos, por exemplo. Então você ganhou, na verdade, você colocou 2 vezes dinheiro no teu bolso. A primeira vez foi não tirando dinheiro, né? Porque eu sempre falo, se você vender um produto hoje no Marketplace, se você for vender um produto no Marketplace, você tem 100% de lucro? Não. Obviamente que não. Você tem todos os custos lá. Agora, quando você economiza... o 100% é lucro. Perfeito. Né? No teu caso, você economizou 100% do gestor e fora essa economia de R$1.500 que você teria tirado dinheiro do bolso, você colocou pra dentro ainda mais R$9.500, R$9.000. É isso.
É isso. Porque e esses 9 mil reais é no mínimo, né? Porque os meus clientes... é recorrente, né? O meu churn aqui, graças a Deus, é muito baixo, não tenho muita gente que sai. Eu tenho cliente, inclusive, que tem assinatura de podcast. Eu tenho uma cliente que engravidou. Ela ficou 3 meses sem gravar e pagando, mês a mês, sem gravar. Pra garantir horário, Pra manter. Pra montar a agenda que esse homem... Pra manter. Então, eu tenho muito baixo pessoas que saem. Então, eu tô falando aqui de um contrato que é no mínimo 3 meses, mas... Eu tô chutando que, cara, 8 meses é bem tranquilo de eu ficar com esse cara. Então não é 8 mil. Então eu tô falando aqui de 3 vezes 8, 24 mil reais. Até porque quando começa a gravar, desculpa, Marcelo, mas até quando começa a gravar, a tendência é sempre continuar, né? Uhum. Eu acho que eu caí no mesma técnica lá. Mesma técnica da cliente dele. Chamaram pra... Olha, não era querer dizer, mas foi. Eu só vou querer a minha... Eu vou querer a minha única coisa... Teremos o almoço. A única diferença é que no almoço a gente vai pra um café. Um café que é associado nosso, inclusive, que é cheirinho bom, né? Mas o que o Marcelo tá falando, gente, e é muito verdade. Eu acho que a gente tem que ser muito mais interessante do que interesseiro, né? Eu vim com o Felipe e entendi o ecossistema da Via Permuta. Eu vejo que é um sistema muito que funciona. O ROI é palpável. Você consegue analisar sem mesmo começar a operacionar. E com certeza, eu como parceiro do Felipe nesse projeto aí, eu vejo que a gente tem que trazer pessoas, sim, para entender o ecossistema que vai fazer sentido. Não só por entrar, até porque para você entrar dentro do ecossistema da Via Permuta é feito um crivo, é um filtro. Não é qualquer um que entra e não, só para cumprir um espaço lá. Exato. E realmente, o meu convite a você, nosso convite a você, Marcelo, foi que além do seu trabalho dar muito resultado, porque eu sou prova viva disso, né? Eu sou cliente do Marcelo hoje e vejo o quão importante é o trabalho dele. E por que não transparecer isso para os outros, né? Transbordar isso. Então, realmente, hoje a gente tem que ser muito claro que a ideia é que quem tá na piscina e tá gelada fala que não tá, pro cara entrar, mas de uma forma que, assim, faz resultado. Dê resultado. Porque assim, você muito bem falou, se você não presta um serviço de qualidade, você não tem recorrência e recompra. Mas sim. E aí eu prefiro ter 5 clientes que falam bem de mim do que 20 que falam mal. Eu sempre falo o seguinte, que pior que não vender, porque às vezes os caras falam assim, pô, não estão vendendo, e isso é ruim, pra todo mundo é ruim. Fato. Mas existe algo que é pior que não vender. É vender para quem não deveria comprar. Vender para o cliente errado. Porque vai dar muita dor de cabeça. Que é a ânsia da venda, né? Aí, por exemplo, o Marcelo, antes de a gente começar o podcast aqui, ele falou assim, eu perguntei lá embaixo, quem que você atende? Ele falou, atendo grandes empresas. No meu pensamento, eu falei, cara, esse cara não é um público-alvo da Via Permuta. Por quê? Vai ter grandes empresas aqui? Tem algumas, talvez 15% aí no Brasil inteiro, vai ter um cliente ou outro. Mas só te corrigindo, Felipe, grandes empresas, quando a gente fala, não é grandes empresas em faturamento. Mas hoje nós temos grandes empresários da Via Permuta que geram uma renda muito boa. Exatamente. Palpável, né? Exatamente. E aí, só que... E é engraçado, né? Porque é igual essa técnica de vendas, chamar aqui pra tomar um café e tal. Cara, independente se não for público-alvo, pensa numa conversa sadia e gostosa. Sim. Que quem for assistir, por exemplo, vai poder aproveitar de todos os lados. Não é, Marcelo? Sim. Então não é só a questão, eu só vou entrar em contato com você, eu só vou me comunicar com você se você tem alguma coisa pra me oferecer. É o interessante e não o interesseiro, né? Cara, É o que você comentou, hoje, a Brazotti, hoje ela atende grandes empresas no segmento de mentorias presenciais. Ah, perfeito. De presenciais. Eu acho que eu não me expressei da forma correta. Não foi no elevador também? Isso. Né? Então, são aquelas empresas que nós dedicamos toda semana 1-2 horas, nós vamos até a empresa. Né? Então são empresas que têm equipe, exatamente, é muito personalizado. E o que acontece? Qual que é o meu limitante do meu trabalho? É o tempo. Né? Então eu não consigo pegar 100 empresas desse formato. Perfeito. Então o que nós temos? O que nós, conforme o mercado vai nos direcionando, nós vamos fazendo. Nós temos mentorias em grupos. Tanto para pessoas presencial físicas, online e presencial. Tá. Então eu consigo atender todo o Brasil com a mesma qualidade, né? Explicando da mesma forma que eu explico, o mesmo grupo. Conteúdo. E me tira uma dúvida,
tem aulas gravadas também ou não? São 100% ao vivo? Não, são 100%. Ainda nós não fizemos. Inclusive, eu vou virar um cliente seu. Porque mas eu ia falar disso, por conta Você da produz demanda. conteúdo aqui também sobre aulas. Né? Sim. Mas é por conta da demanda. O que acontece, como eu comentei, eu não fiz nenhuma divulgação. São todas indicações. Marcelo, eu toda semana, assim, toda semana eu recebo 2, 3 contatos. Hoje nós estávamos lá, ele viu um áudio de um colega meu, até porque eles nem sabiam. Falei, nossa, Marcelo, eu nem sabia que você fazia isso, porque eu não divulgava muito, certo? Então, o que acontece? Está crescendo muito, as mentorias estão crescendo muito, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar mais grupos para mentorar. Perfeito. E é legal esses grupos também, por quê? Porque um ajuda o outro. Exato. Então, quando você coloca pessoas do mesmo interesse dentro do grupo, a dúvida de um, o outro já passou de repente. Sim. E eles vão se conversando, vão se comunicando. E hoje, quem quer conhecer a tua operação, você abre as portas ou é em 7 chaves? Não tem nada em 7 chaves. A minha vida é um livro aberto, eu sempre brinco que... brinco não, é uma verdade que eu levo para minha vida. Nós temos que ser canal de bênção para as pessoas. Então, tudo que eu recebo, eu vou passar. Não tem nada assim que eu faço na minha empresa que eu não passo para os meus mentorados. Ô Diego, você estava falando ali, ele estava falando, eu estava pensando o seguinte, né? Por exemplo, ele falou que não tem conteúdo gravado ainda, não tem aulas gravadas e tudo mais. Aqui dá para utilizar também como sala de aula, produção de conteúdo, gravar, a Alure começou como uma empresa de videoaulas, né? O podcast veio depois. Na pandemia, eu não era sócio ainda, meu sócio fala que ele nunca ganhou tanto dinheiro no primeiro ano da pandemia, porque ninguém gravava nada. No segundo ano ele faturou, sei lá, 20 mil reais o ano. Aí foi o pico e caiu. Mas a gente, assim, eu acho que eu também estou usando hoje a Alure é uma marca, né? Eu tenho uma empresa, mas eu tenho 2 marcas. Eu tenho a Alure e eu tenho a Somae. A Somae é uma empresa que já é um outro público, um outro segmento, que é para fazer vídeo institucional, gestão de tráfego, site, comunicação, branding, tudo isso que eu estou usando a Via Permuta para me ajudar aqui, para investir também lá. Que legal. Sabe? Isso é uma coisa que eu tô fazendo já desde o primeiro mês. Mas e a gente então cria outros tipos de vídeo também. A gente não trabalha com vídeo com, sei lá, evento social, tipo casamento, essas coisas a gente não faz, mas vídeos educacionais, a gente já atendeu a Influx, a gente já produção de conteúdo externo, você falou que faz também. E só pra te perguntar, Diego, hoje você só faz a captação da imagem, você não projeta o vídeo aula em plataformas da venda? De colocar a videoaula na plataforma? Não. O meu trabalho vai do planejamento, captação, edição, entrega. Perfeito. Daqui pro Hotmart não é com a minha empresa. Tá? Pro Hotmart, pra distribuição não é com a minha empresa. Mas assim, é o colocar no Hotmart. Mas eu quero fazer uma campanha em cima disso. Isso eu faço. Você vê que eu não faço o tráfego pago. Mas colocar hoje no Hotmart não tem muito. Não tem muito segredo. Você vai colocar lá. Agora, projetar lá dentro que é a jogada. Você já aí você faz a projeção. Não, a projeção dentro da plataforma, não. Eu faço a campanha externa. Eu faço marketing com o Instagram, com o Google. Pra levar pra lá. Pra levar pra lá. Você sabe o que eu tava pensando aqui agora, cara? Nós vamos conversar. Grande, você tava pensando? Eu também. Que hoje a gente tem um convidado que ele é dono do podcast. Teria que ter mais 1 hora de participação, porque ele tava junto, né? Cara, eu acho que não, mas assim, uns 20 minutos seria legal, viu? Não, eu tô falando aqui com... Eu vou falar aqui com o Lucian. O Lucian, pra quem não sabe, é o diretor do podcast hoje. Eu vou perguntar, Lucian, me responda no WhatsApp. Levanta aqui, a plaquinha, Lucian, né? Não levanta a plaquinha. Lucian, a convidada da Ana já chegou? Fala assim, não precisa nem responder no WhatsApp. Já chegou, ou seja, ela tá marcada às 2 horas. Você consegue perguntar pra ela se a gente consegue atrasar uns 10 minutinhos, Luciano? Ele vai perguntar pra ela. E você pode deixar na minha câmera que eu conto uma piada enquanto isso, porque eu sei que você não pode. Gente, mas que... Porque ele não pode trocar de câmera. Não, a câmera tá em mim, cara. E você não pode falar agora. Então esse aqui é o problema. Vai falando. Eu que fiz tua avaliação da Via Permuta, né? Como que foi pra você passar por aquele processo de avaliação? Lembro que depois você não quis fechar na hora ali, na hora da reunião, a gente foi lá no cheirinho, tomar um café, e aí você tomou a decisão. Como é que foi? Eu tenho por padrão, como eu já contratei empresas, já contratei pessoas pela internet. E foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Deu 10 minutinhos, 2h10 então. Beleza. E foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Então assim, primeira coisa, eu vou fazer uma contratação, que eu considero uma contratação séria. Eu vou conversar com você e Diego, não faço isso. Eu não compro na ligação.
Perfeito. Eu não compro. Nada eu sob vou pressão. sentar, vou olhar um reclame aqui, vou olhar não sei o que, vou trocar uma ideia com o meu sócio. Por mais que eu seja o administrador da empresa, eu vou trocar uma ideia com o meu sócio. Legal. Então eu vou fazer um processo que, cara, é um processo de compra que eu acho que é um processo de compra responsável. Seguro. Seguro. É um processo de compra seguro e responsável. Aí quando eu fui fazer a reunião contigo no café, eu já tinha comprado. Eu já tava vendido. Olha que fia da mãe. Você entendeu? Então Já ele tava vendido. Tava, né, cara? E o Mas. Felipão dando a vida. Tava me testando. Tava, mas assim, eu, enquanto consumidor, sou o tipo de consumidor que. Fácil de captar por anúncio, como você viu, né? Eu vou clicando no anúncio, mas para fazer a compra, eu prefiro ter essa compra mais cautelosa, né? Ainda mais quando a gente tá falando de serviço, então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? E daí, quando eu fui fazer a reunião contigo, foi para te conhecer também, tá? Trocar uma ideia, sempre gosto de fazer conexão, mas ali já tava feita a venda, porque eu já tinha feito a pesquisa da empresa. E desde que você entrou, teve procura aqui pro pessoal da Via Permuta pra fazer uma gravação ou pro próprio podcast? Teve o Luiz Fernando, então eu abri 2 vagas de recorrência aqui, né? Uma foi ocupada pela Via Permuta e a outra foi pelo Luiz. Então, por enquanto, estão com essas 2 vagas ocupadas. Eu vou provavelmente abrir mais uma vaga no próximo mês para fazer a recorrência, né? E eu acho que, inclusive, o podcast que a gente tá fazendo aqui, né? Inclusive, se você for da Via Permuta, é nós fazemos uma instaleca, né? Instalecas. Ou então... Vocês estão, eu vou ter que punir vocês. Eu vou começar a punir vocês. Eu vou pegar um pili. Não, ele não é nem isso, ele é o... Você viu que é o Big Boss, ele pode punir a gente. Ele pode Vou bloquear a conta de vocês na VP. Desliga o microfone dele, que ele não tem o poder. Mas, ô Felipe, eu acho que a gente tá indo pro final, né? Igual você muito bem falou. Eu acho que agora é a hora mais top do podcast, né? Que é a hora do pitch. Exato. Boa. Que é onde os nossos convidados e até a gente mesmo tem essa liberdade pra vender o que nós estamos aqui falando a cada... E passou voando. Já deu 1 hora, já tá, pessoal? E vamos começar pelo Marcelo. Marcelo, olha pra câmera aí. Vamos supor que você esteja vendendo para o público, para o teu ICP principal aí. Faça o teu, como é que fala? Jabá? Teu jabá. Teu pitch aí. Pro pessoal aí. Manda teu recado aí para quem já está no marketplace, para quem ainda não tá, pro empreendedor. Manda bala. Legal, vamos lá. Você que quer aprender a vender, ou você que tem uma empresa, já tem um produto e quer entrar para o mercado dos marketplaces, é um mercado hoje que cresce muito e a projeção é que cresça ainda mais, né? Como foi falado, pela questão dos consumidores, que são os novos consumidores, que daqui um pouco eles estarão na fase de compras e já nasceram na internet, né? Então é um mercado que não tem como viver sem. Se você está sem, você está quase atrasado nesse processo. Então, a Brasotti, ela tá para te ensinar desde os primeiros passos, como faz anúncio, como faz precificação, como faz a logística, como que eu envio. Então, nós ensinamos todo esse processo. Você pode ser uma pessoa que quer começar a aprender a vender, que não sabe nada, que não tem produto, ou então uma empresa que já tem o produto. Então, a Brasotti, ela ensina esse caminho para vocês venderem nos marketplaces. Ou até quem já vende, né? Vou aproveitar que vendedor sempre pega do outro, mas ou você que já vende algo no marketplace, não tá tendo uma repercussão e aperfeiçoar esse processo de comercial aí dentro do marketplace. Às vezes não tá vendo muito resultado, né? Perfeito, é alguém perfeito. Que é só são ajustes, exatamente, ali, ajustes ele consegue finos. aumentar o faturamento. Perfeito. Ou até mesmo quem está vendendo está em dúvida se está vendendo no lucro ou no prejuízo, a gente faz essa análise também. Legal. Perfeito. E provavelmente quem não sabe que está vendendo no lucro ou no prejuízo Está no prejuízo. Está tendo no prejuízo. Muito bom, muito bom. Diegão, manda o teu recado. Meu aí. jabá. Bom, eu como pessoa formada em educação, eu sempre acreditava, e eu acredito nisso até hoje, não existe professor que ensine ninguém se o aluno não quiser aprender. E eu também entendo que não existe vendedor que venda algo para alguém que se o cara não quiser comprar. Alguma decisão de compra você tem que ter. A pessoa tem que ter. Algum desejo essa pessoa tem que ter. Então, se você acredita que vídeo não é, que podcast, que vídeo, que audiovisual, ou que marketing não é
uma ferramenta que vai te gerar resultado, você não é meu cliente e tá tudo certo. Mas se você entende que a geração de conteúdo, ela é diferencial dentro de qualquer segmento, você conversa comigo, porque eu não vou só gravar o teu vídeo. Eu vou gerar o teu conteúdo e fazer o teu conteúdo captar pessoas para você. Seja na autoridade, seja no lead direto, seja na integração com o teu CRM, enfim, a gente faz um projeto personalizado para fazer com que o teu cliente, que também tá pronto para comprar, porque ele tá afim do teu serviço, chegue mais fácil para você e a gente fazer um bem boladinho, bem gostoso. E se você não vender, o teu concorrente vai vender. Ah, com certeza. Com certeza. Assim, sabe o que eu penso? As pessoas estão para comprar. Se ela não comprar da gente, ela vai comprar de outra. Vai comprar de outra. Valeu, pessoal. É isso aí. A gente tá comentando aqui que qualidade nesse speech aqui, pelo amor de Deus. Manda lá o teu recado lá, Guilherme. Manda lá. Bom, pessoal, Guilherme Campione, Funil de Vendas Curitiba. A gente é uma estruturação comercial, uma educação comercial, então não é palestrinha, não é algo vago, é algo que você, profissional comercial que vende algo, que comercializa algo, você pode ter um processo comercial muito definido e estratégico. Venda não é falar bem e venda não é apenas ter o melhor produto. Venda é técnica e processo. E a Funil de Vendas ela faz isso. Ela traz desde o início, desde a pré-venda, muito bem o Diego falou, que é onde o cliente já compra antes mesmo de estar na frente da negociação. Então você que é empresário, vendedor, representante ou que vende alguma coisa e não se intitula nesses títulos, vamos dizer assim, você pode chamar o Guilherme Campione, que eu teria o maior prazer de fazer um mapeamento comercial teu e da sua empresa. Excelente. E estamos caminhando agora para a parte final. O editor coloca o... o editor coloca... Eu tô fazendo o cálculo aqui, são 52 segundos, cara. Vamos embora. Aí, ó. Se você assistiu até o final, espero que tenha gostado desse bate-papo sensacional. E eu quero fazer um convite para você que é empreendedor e quer sentar nessa mesa aqui. Não precisa ser associado a Via Permuta, tá? Entre em contato comigo e a gente bate um papo aqui com o do teu negócio, os teus segmentos, os desafios, as tuas vitórias, enfim, né? Você vai conhecer essa galera show de bola, vai conhecer o Guilherme, vai me conhecer, vai conhecer o nosso grupo. Talvez faça sentido pra você, talvez não faça. E também tá tudo certo, tá bom? Gente, grande abraço. Bora fazer o país girar, que a VPcast é uma conversa com quem faz o país girar e é você, empreendedor,